Olá, seja muito bem-vinda aos nossos 30 dias com Suelen Sartorato. Eu sou consultora de imagem e hoje eu estou aqui para te ensinar muita informação de qualidade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ontem nós tivemos o nosso primeiro vídeo. Se você perdeu, depois você assiste, porque pode ter certeza que vai te trazer ainda muito mais informações. E é claro, se você também busca um processo de consultoria personalizado para entender o seu corpo, para entender o seu estilo, para saber qual o melhor corte de cabelo para você, os seus acessórios, as melhores cores, eu tenho o processo personalizado, onde eu vou deixar meu contato aqui para que vocês possam entrar em contato também e aí conversarmos sobre o seu processo, seja ali voltado para uma imagem mais pessoal ou até mesmo profissional, porque isso precisa estar alinhado. E lembrando, gente, sem perder a nossa personalidade, mas nos transformando na nossa melhor versão. Então, o contato está aqui embaixo para que você possa se aprofundar. Mas é claro, os primeiros passos você tem aqui comigo no canal e eu tenho certeza que vai te trazer muita orientação. E a gente vai falar sobre alfaiataria, mas principalmente o que não é alfaiataria. Vamos lembrar que essa peça, ela veio do guarda-roupa masculino, então ela trouxe para nós aqui, né, algumas ferramentas de comunicação como sobriedade, força, autoridade, muito mais esse lado realmente aí de potência, de arrojo. É óbvio que também, atualmente, a gente tem aí muitos elementos que foi conectado com a essência feminina, mas a gente não pode se perder no meio do caminho. Então, por isso que a gente precisa entender realmente o que não é alfaiataria em primeiro momento, né? Porque senão a gente acaba escolhendo peças que não trarão aquela ideia realmente de sofisticação e elegância que essa peça proporciona pra gente. Então, quando a gente pensa nisso, eu vou me atentar a o que não é. Então, lembra assim, gente, comigo. A alfaiataria, por ter ali surgido principalmente do guarda-roupa masculino, ela tem um corte mais reto. Por mais que ela tenha ali um leve acinturado, por mais que, por exemplo, ela seja um pouco mais slim, né? Que é ajustada ao corpo, ela não é grudada ao teu corpo. Ela nunca vai ser aquela peça que vai entrar a vácuo, né? Por isso que os tecidos, eles são mais planos e até mesmo estruturados. Pensa comigo aqui, né? Por exemplo, eu tô com um blazer de alfaiataria, então você percebe que esse tecido, ele de fato, ele é reto. Por mais que ele tenha ali uma leve, um acinturamento, mas ele continua num tecido mais estruturado, ele continua nessa vibe um pouco mais plana. E o que é isso, plano? Quando a gente fala de um tecido plano, você vai perceber que ele praticamente não estica. Então, quando você veste, ele precisa estar alinhado às suas articulações. Você precisa, é óbvio, ter uma mobilidade interessante, né, na sua andada, nos seus movimentos, mas ele não pode ser justo ao corpo. Então, todas as vezes que você for escolher uma peça de alfaiataria, se atente a esse detalhe. E principalmente, meninas, esse PUE, né? Então, seria um tecido específico, e eu vou falar de dois deles. O primeiro é o bengaline e o neoprene. Esses dois tecidos não são adequados para peças de alfaiataria. Ponto. Não tem o que discutir, não tem o que falar, não tem o que a gente argumentar, porque essas duas peças, elas vão trazer ali uma imagem que não é de sofisticação, de requinte, de qualidade especificamente. Então, esse elemento, quando a gente está falando de alfaiataria, fuja desses dois tipos de tecido. Prefiro um algodão, prefiro um linho, ou então até mesmo, né, um forro ali de acetato, alguma coisa que vá realmente trazer esse aspecto mais estruturado e mais plano. E exatamente por isso, gente, porque quando a gente precisa pensar nesse elemento, ele tem que ser um elemento de um corte mais reto, de um tecido mais estruturado, plano e que não seja principalmente de neoprene e bengalinha, ok? Outro elemento muito importante, como eu já falei aqui para vocês, ele não é justo, ele não entra a vácuo.
essa peça ela precisa cair levemente no teu corpo de uma forma que fique ajustada. Qual é a diferença desses dois? O justo, ele tá grudado. O ajustado, ele modela levemente o teu corpo. Então perceba que quando a peça de alfaiataria cai, ela cai de uma maneira que sim, o teu corpo ele continua sendo visível, você continua com as suas curvas, ele não vai tirar a sua feminilidade, mas ele não tá grudado, ele não tá entrando ali a vácuo na hora que você vai colocar essa peça. Por isso que o tecido ele é tão importante, por isso que eu falei para você fugir desses dois que tem muito elastano. Então, quando você olha essa peça, ela estica muito. Quando ela estica muito, como o neoprene e o bengaline, esses dois tecidos, eles não trarão essa sofisticação adequada como deveria ser realmente ali nessa peça. E por fim, o tipo do tecido. Então, quais são esses tecidos, Suelen, que a gente pode escolher? Eu posso ter ali o gabardine, eu posso ter o linho, até mesmo o crepe, o jacar, que é esse último aqui, olha, que ele tem um trabalhar já no próprio tecido, o zibeline, o oxford, o cambraia, a lã fria, são ótimos tecidos para você conseguir fazer essa escolha da sua peça, mas de uma maneira super simples, para você não errar. Fuja do neoprene e do bengaline. Fuja desses dois. O restante, você tem até mesmo uma flexibilidade maior e com certeza a sua imagem ela vai ter um alinhamento muito mais do refinado, né? Muito mais do sofisticado. E se preocupe também, com certeza, com os abotoamentos, né? Se ele é um abotoamento mais trabalhado, o metal, por exemplo, que é super interessante, até um bônus aqui para vocês, né? Então, o metal ele é muito importante para você conseguir fazer essa escolha. Ou então, até mesmo se ele é forrado, se ele é um abotoamento mais forrado, que lembra o tecido da tua peça, que também deixa esse elemento mais sofisticado. Ou então, até mesmo se a cor ela tá na mesma cartela, na mesma família dessa peça, que fica super bacana, fica bem legal e visualmente traz aquele refinamento que a gente busca nesse elemento que hoje em dia tem se tornado cada dia mais atual na nossa vida, né? A gente tem utilizado a cada dia mais. É claro que um blazer ele não define a mulher, mas ele consegue sim dar aquela subida de nível e que com certeza a nossa imagem fica muito mais alinhada. E aí, você sabia dessas informações? Já tinha uma noção dessa ferramenta que é importante a gente trabalhar na nossa imagem? Se você não tinha, hoje eu quero que você comente aqui, porque eu quero ter esse feedback de vocês para saber se você aprendeu alguma coisa nova, se alguma coisa ele já te deu uma luz e agora você vai se atentar muito mais nessa referência das suas escolhas. E é claro, gente, às vezes você olha essa peça e fala, nossa, mas um blazer é tão caro, mas vale muito mais a pena você comprar aquele blazer que tem, assim, uma qualidade mais elevada, que tem um tecido com uma qualidade melhor, do que simplesmente comprar qualquer coisa e ao invés de você ter uma imagem qualificada, ela vai ali trazer muito mais aquele empobrecimento visual e o que não é interessante. Então guarda um pouquinho mais de dinheiro e aí você compra aquela peça que de fato vai valorizar quem você é. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando, o contato para que você faça aí o seu personalizado, a sua consultoria total personalizada, tá aqui embaixo. E lembrando também que nós teremos aí 30 dias de conteúdo aqui intensivo para que você já comece esse ano da melhor forma, investindo em você, que é em conhecimento. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.